Olá, paz do Senhor Jesus, querido professor, professora, sejam bem-vindos a mais uma pré-aula da revista desse mais de 12 a 14 anos. A nossa pré-aula de hoje é a lição de número 8, que tem por tema a ressurreição de Jesus. E na mensagem valiosa, nós vamos encontrar a seguinte passagem bíblica: porque buscai o vivente entre os mortos. Não está aqui, mas ressuscitou. Lucas 24, 5 e 6. Professor, no começando a aula, você vai encontrar lá na página 23 da sua revista alguns temas para poder te ajudar a ter maior embasamento para conseguir trabalhar com seu aluno o tema de hoje, a lição de hoje. Vamos ter o objetivo da lição, que é compreender que a ressurreição de Cristo gera no crente esperança da vida eterna, textos bíblicos de base, um embasamento bíblico. Então, professor, leia previamente, tome conhecimento e assim, para que a sua aula seja abençoada e frutífera e gere nos alunos a curiosidade de buscar mais saber, tá? O nosso tema de hoje ele é muito importante porque ele fala sobre o que nós cristãos cremos, que é na morte e ressurreição de Jesus. Acredito que a maioria das pessoas já perdeu alguém que ama, né? Um ente querido, um avô, uma avó, um tio. A gente perde as pessoas muitas das vezes, né? A gente fica como? Fica triste, fica desolado, fica pensando que por que agora? Poxa, eu vou ficar muito triste. E quando Jesus morreu, os discípulos também pensaram isso, que Jesus não fosse ressuscitar, que ele morreu para sempre. Porém, Jesus ele veio na Terra também como homem e como Deus. Ele não deixou de fazer parte da Trindade quando veio aqui na Terra. E ele morreu, ele foi crucificado, uma morte de cruz, uma morte muito vergonhosa, e ele ressuscitou para nos dar a vida eterna. E nós sabemos que quando morremos, um dia todos nós iremos ressuscitar. Uns para a vida eterna, para viver para sempre com Cristo, outros para a vergonha eterna. Então que nós possamos a cada dia escolher, ao morrer, ressuscitar para a vida eterna. E nós devemos falar disso, professor, da morte, como algo feliz. O apóstolo Paulo, ele fala que o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Eu sei que ninguém quer morrer, mas a morte é algo que vai acontecer. Ou se não, o arrebatamento. E nós não sabemos a hora da morte, a hora do arrebatamento. E devemos viver hoje como se fosse nosso último dia, independente da idade. Então busque hoje, ame hoje, obedeça hoje, porque não sabemos a nossa hora, tá bom? Dica da psicologia. A nossa aula de hoje falamos sobre morte, sobre perca. E é um tema que é muito complicado falar, né? Gera muitos desafios. Porém, como eu disse na aula, a maioria das pessoas perderam alguém ou se não vão perder. Porque é o natural da vida a gente morrer. A gente nasce, a gente cresce, se desenvolve e chega uma hora que vem o fim. Às vezes é um avô, uma avó, um tio. E o adolescente tem que passar por isso pela primeira vez. E como é que eu lido com um adolescente enlutado? Primeiramente, é deixar sentir. Não fica, vai passar, pô, isso é bobeira. Não, acolha, eu entendo a sua dor, entendo que está sofrendo, porque vai ativar a emoção tristeza. Então deixa chorar, deixa que fique triste, sabe? Deixa que sinta a dor daquela perca, daquela pessoa importante. Porém, fique atento. Porque tudo tem um tempo estimado, né? Tudo tem um tempo ali dentro do normal, do aceitável. Então, se está sofrendo muito, durante muito tempo, se começou a perder peso, a vida social já não existe mais, não tem mais ânimo para nada, independente da idade, fique atento. Porque pode ser ali um sinal de uma tristeza profunda, início de uma depressão. Então, assim, vamos ficar atento aos sinais. A gente perde alguém, a gente sofre, fica triste, fica mal, mas durante um tempo. Se persistiu as semanas, durou meses, já não está mais dentro do esperado. Então, se acontecer, busque ajuda, tá bom? Antes de finalizar a lição de hoje, gostaria de ler para você, professor, um pedacinho do seu Piuti, que você encontra aí gratuitamente no site da Editora Betel, que é o www.editorabetel.com.br, e você pode distribuir para os alunos impresso, pelo telefone. E o intuito do Piuti é fazer com que o aluno tenha o hábito da leitura e não só de ler, assim, mas de entender o que está sendo lido. Porque é igual a Bíblia, a gente não pode ler por ler. Temos que ler para entender, para que o Espírito Santo nos ajude a compreender e entender. Então, ler por ler, a gente lê um jornal. A gente temos que ler para entender, tá? E botar em prática.
E uma parte do Piltim diz assim: a morte é algo muito temido pelo homem. Todos nós sabemos que um dia ela chegará. Por esse motivo que a ressurreição de Jesus é algo fantástico. Ele provou para a humanidade que tem o domínio sobre ela. Então, essa aula falamos sobre a morte, falamos também um pouquinho na psicologia e vamos fechar também falando sobre ela também. Mas lembrando que a morte para nós, servos de Deus, ela é algo bom, porque ela é a certeza que encontraremos em breve com Cristo. Então, seja que nós morramos ou Cristo venha buscar a sua igreja e possamos trabalhar hoje, servir a Deus hoje, amar o próximo hoje, ler a palavra hoje, porque não sabemos o dia de amanhã. Tá bom? Bem, eu vou ficando por aqui. Até semana que vem, se Deus quiser. Um beijo, a paz do Senhor, até lá. Tchau, tchau.